Maria acordou cedo naquele dia, como sempre fazia. O sol ainda mal havia aparecido no horizonte, mas ela já estava de pé, cuidando das coisas na fazenda. Seus três filhos ainda dormiam profundamente em suas camas improvisadas na pequena casa de barro, e o galinheiro vazio refletia a dura realidade que ela enfrentava desde que José, seu marido, a abandonou. A última vez que o viu foi há 3 semanas, quando ele simplesmente pegou suas coisas e foi embora sem uma explicação. Deixou para trás não só a esposa, mas também três filhos pequenos e um galinheiro vazio. O que parecia ser uma promessa de vida simples, mas feliz na fazenda, virou um pesadelo. O abandono foi marcado por um grito cruel lançado por ele enquanto partia. Vocês não valem um ovo. Essas palavras ecoaram na mente de Maria, martelando cada vez mais forte a cada dia. Ela que se dedicara com amor à família, sempre acreditou que poderia superar qualquer dificuldade ao lado dele. Mas naquele momento ela percebeu que ele a via como uma carga. E ao que parecia, não só a ela, mas a seus filhos também. O dia se arrastava enquanto Maria tentava organizar a casa e a fazenda. Havia trabalho para fazer. As galinhas haviam morrido de fome, os bois estavam mal alimentados e as crianças estavam começando a perceber que algo não estava certo. O mais velho, Lucas, apenas 9 anos, já sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Maria tentou esconder o sofrimento, mas não podia enganar a si mesma. Ela sentia a dor de um abandono imenso, uma dor que não se curava com o passar do tempo. José, seu marido, tinha sido um homem de palavras doces quando estavam juntos, prometendo que juntos conseguiriam superar qualquer dificuldade. Ele vinha de uma família pobre, assim como ela, mas parecia ter uma ambição desmedida. No início, ele parecia ser o pilar que ela tanto precisava, mas com o tempo ele se distanciou, se tornou insensível e egoísta. Maria se sentava à mesa todas as noites, olhando para os filhos que, embora ainda pequenos, percebiam a falta do pai. Eles não sabiam o que acontecia, mas sentiam que algo estava errado. O vazio no galinheiro era um lembrete constante de que tudo estava desmoronando. Maria olhava para eles com o coração partido e jurava para si mesma que faria tudo o que fosse possível para dar a eles uma vida digna. Ela não tinha muita escolha a não ser seguir em frente, mesmo quando as noites eram solitárias e os dias mais duros. Cada passo, cada respiração parecia mais difícil sem o apoio de José. E o vazio que ele deixara na fazenda não era só físico, mas emocional. O galinheiro vazio era um reflexo da sua ausência e da falha que ela sentia dentro de si. Ela não sabia como iria se sustentar, mas sabia que seus filhos precisavam dela. E enquanto o sol se punha mais uma vez no horizonte, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma: Eu vou reconstruir. Sozinha, mas vou reconstruir. Mas o que Maria não sabia era que o destino estava prestes a lhe reservar uma surpresa. Uma que mudaria para sempre a vida dela, a de seus filhos e até mesmo a de José. O ciclo de dor e abandono estava prestes a ser quebrado por algo que ela nunca imaginaria. Os meses passaram lentamente, como se o tempo tivesse uma maneira cruel de arrastar os dias. Maria não parava. Cuidava dos filhos, trabalhava na fazenda e, aos poucos, começava a ver os primeiros sinais de recuperação. Lucas, o mais velho, já ajudava na alimentação dos bois e até tentava, com esforço imenso, consertar o galinheiro, que havia sido desmoronado pela falta de cuidados. As crianças estavam crescendo rápido demais e Maria se via dividida entre o trabalho árduo na fazenda e os cuidados que os pequenos precisavam. Era uma rotina desgastante, mas ela se sentia orgulhosa por ser capaz de manter a esperança viva, mesmo com todas as adversidades. Foi numa manhã fria de outono que tudo mudou. Maria estava no campo, tentando consertar uma cerca que havia caído devido ao vento forte, quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Seu coração deu um salto. Ela se virou lentamente e ao longe viu um homem caminhando em direção a ela. Era José. Ele estava mais magro com a barba por fazer e parecia mais envelhecido. Mas ao olhar para ele, Maria sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como ele ousava voltar depois de tê-la abandonado? Ele a deixou sozinha, com três filhos pequenos e uma fazenda quebrada, e agora estava ali como se nada tivesse acontecido. José se aproximou, respirando pesadamente, e disse com uma voz trêmula: Maria, eu sei que te feri. Sei que errei de todas as maneiras possíveis, mas por favor, me deixe falar. Eu. Eu não sou o homem que você pensou que eu fosse. Maria o olhou com os olhos cheios de dor e ressentimento, mas o silêncio de sua resposta falou mais alto do que qualquer palavra. Ela não sabia o que fazer nem o que sentir.
Havia tanto ódio dentro dela, mas também uma tristeza profunda. Como ele poderia ter deixado tudo para trás tão facilmente? José se ajoelhou na frente dela e as lágrimas começaram a rolar por seu rosto sujo. Eu estava perdido, Maria. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei que pudesse ser feliz em outro lugar, que poderia encontrar algo melhor, mas tudo o que encontrei foi o vazio. Perdi tudo, Maria. Perdi você, perdi meus filhos, perdi a minha família. Eu só quero voltar para casa, para vocês. Me deixe corrigir o que fiz. Maria ficou em silêncio, com o coração apertado. Não sabia o que fazer. As palavras dele eram como veneno, porque ela não acreditava mais nelas. Ele estava ali implorando perdão, mas como podia confiar em alguém que a abandonou de forma tão cruel? Ela fechou os olhos por um momento, tentando decidir o que fazer. Mas quando abriu os olhos novamente, a raiva deu lugar a uma sensação de vazio, e foi como se o peso do mundo tivesse caído sobre ela. O que ela deveria fazer? O que seria melhor para os filhos, para a fazenda, para ela mesma? José, não sei se consigo te perdoar, disse ela, com a voz embargada. Mas seus filhos estão aqui. Eles precisam de um pai, não de um homem arrependido que apareceu tarde demais. José olhou para ela e pela primeira vez Maria viu a verdadeira dor em seus olhos. Ele sabia que não merecia perdão, mas de alguma forma ainda tinha esperança. Nesse momento, o silêncio entre os dois foi quebrado por um barulho vindo da casa. As crianças estavam correndo até a cerca, chamando Maria. O mais novo, Pedro, estava segurando um pedaço de galho, tentando imitar o pai em suas pequenas tarefas diárias. Maria se virou para ele e, antes de voltar os olhos para José, disse: Vamos ver o que eles querem. José ficou parado, observando Maria enquanto ela se afastava. Ele sabia que sua jornada não seria fácil. Ele sabia que tinha muito a provar, mas acima de tudo, ele sabia que o tempo havia corrido e que não podia voltar no passado. Mas ainda assim, ele estava disposto a tentar. Enquanto caminhava em direção à casa, o olhar de José seguiu Maria, como se ele estivesse em busca de algo que já não existia, algo que ele perdera para sempre. Aquela tarde foi silenciosa e cheia de tensão. José permaneceu na porta da casa por mais de 1 hora, sem saber o que fazer. Maria estava dentro com as crianças, tentando seguir sua rotina, mas o peso da presença dele pairava no ar. Ela sabia que ele não merecia ser perdoado, mas, ao mesmo tempo, o olhar de arrependimento dele a incomodava profundamente. Como alguém poderia ser tão cruel e depois simplesmente voltar, como se nada tivesse acontecido? José sentou-se na varanda, suas mãos suadas e tremendo. O vento frio batia em seu rosto, mas ele mal sentia. Sua mente estava longe, vagando pelos momentos em que ele teve tudo: a fazenda, a esposa, os filhos. Mas foi ele quem escolheu abandonar tudo por uma ilusão. Agora, ele estava ali, com o coração partido, tentando encontrar uma maneira de corrigir seu erro. Maria finalmente apareceu na porta, seus filhos pequenos ao seu lado. Ela estava calma, mas havia algo em seus olhos que mostrava a luta interna que ela travava. José, os meninos querem falar com você, disse ela com uma expressão vazia. José levantou-se rapidamente e seus olhos brilharam com um misto de esperança e dor. Ele nunca imaginou que chegaria a esse ponto, que teria que implorar para ver os filhos depois de tanto tempo. A sua ausência foi sentida por todos, mas ele sabia que o tempo perdido não poderia ser recuperado. Pedro, o mais novo, correu até ele, com os olhos brilhando de curiosidade, mas também de receio. José se ajoelhou para ficar na altura dele, e o pequeno ficou um pouco hesitante, mas logo se aproximou. Você é meu pai? Pedro perguntou com a inocência de uma criança que não entendia totalmente a situação, mas queria fazer a pergunta. José engoliu em seco. Ele não soube o que responder, mas naquele momento um nó se formou em sua garganta. Como ele poderia ser o pai que eles precisavam após tanto tempo? Como ele poderia reparar a dor que causou? Eu sou Pedro. Sou seu pai. Eu sei que demorei muito para voltar e sei que fiz a escolha errada, mas quero tentar ser alguém melhor. Quero ser o pai que você merece, disse José, com a voz falha. O olhar de Pedro era desconfiado, mas ele, como as crianças, tinha uma capacidade única de perdoar. Ele não sabia o que significava abandono, mas sentia a falta do pai. Quando José tocou sua mão, ele o olhou com uma expressão inocente, mas ao mesmo tempo profunda. Maria observava tudo de longe, com o coração apertado. Ela queria acreditar em José, mas a ferida era grande demais. Por mais que ela tentasse ser racional, sua dor a cegava. Ela sabia que ele estava tentando, mas será que tentaria o suficiente?
Naquela noite, depois do jantar, Maria se retirou para o quarto. As crianças estavam dormindo e José ainda permanecia sentado na sala. Ele sabia que precisava fazer mais do que pedir perdão. Ele precisava agir. Precisava provar a todos que ele estava disposto a mudar, que ele não seria mais o homem que as havia abandonado. José ficou até tarde pensando no que fazer. Como poderia reparar a destruição que causou? Como poderia reconstruir uma vida ao lado de Maria e das crianças? Ele não sabia a resposta, mas estava determinado a tentar. O amor por sua família estava ali, mas ele não sabia como resgatar tudo o que ele mesmo destruiu. No entanto, algo dentro dele dizia que a jornada estava apenas começando. O peso das suas escolhas, as palavras de Maria e o olhar de Pedro o perseguiriam todos os dias. Ele sabia que se quisesse uma segunda chance, precisaria pagar o preço do arrependimento e da paciência. Mas havia algo mais. Algo que ele não sabia, mas começava a sentir. O destino de sua família ainda estava sendo escrito. E talvez, apenas talvez, ele tivesse uma última chance de corrigir os erros do passado. Os dias seguintes foram pesados para todos. José tentou de todas as formas se integrar à rotina da fazenda, mas sabia que não seria simples. Maria, por mais que tentasse ser educada, não conseguia esconder a dor em seus olhos. Ela se esforçava para ser cordial, mas os sentimentos reprimidos eram maiores que qualquer palavra de consolo. José passou as manhãs ajudando Lucas e as tardes trabalhando no galinheiro, tentando reconstruí-lo, mas não conseguia esconder a tristeza que o dominava. Ele se lembrava de cada momento de sua fuga, cada erro, e isso o consumia por dentro. Ele sabia que não seria fácil reconquistar a confiança de Maria, mas a situação com os filhos era diferente. Eles ainda o viam com os olhos puros, e isso lhe dava forças. Foi numa tarde chuvosa, quando ele tentava ajeitar o telhado do galinheiro, que ele ouviu um grito. Ele se virou rapidamente, já com o coração acelerado, e viu Maria correndo em direção à casa. Algo estava errado. Lucas estava atrás dela, com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Maria, o que aconteceu? José correu até ela, sem saber o que esperar. É o Pedro. Ele foi brincar perto do riacho e se perdeu. Ele não responde. Nós não conseguimos encontrá-lo, José. Eu, eu não sei o que fazer. Maria estava desesperada. Suas palavras mal saíam por entre os soluços. José sentiu um frio na espinha. O pensamento de que algo pudesse acontecer com Pedro, o mais inocente e querido dos filhos, fez seu coração bater com uma intensidade que ele nunca imaginara. Sem hesitar, ele se virou para Lucas e disse: Vamos, me ajude a encontrá-lo. Agora. O trio correu pela fazenda, gritando pelo nome de Pedro. O céu estava coberto de nuvens escuras e a chuva caía forte. As palavras de Maria, o medo em sua voz, se repetiam na mente de José como um eco insuportável. Pedro não pode estar longe. Vamos encontrá-lo. Mas, por mais que procurassem, não havia sinal de Pedro. Eles vasculharam todos os cantos, passaram pela área do riacho, pelo pomar, até pelo campo onde antes ele costumava brincar. Nada. O desespero foi tomando conta de todos. Maria estava chorando, já sem forças, e José estava exausto, seu corpo já não aguentando mais correr sob a chuva. Eles haviam perdido as esperanças, e o medo se transformava em algo ainda mais aterrador, o medo de que jamais encontrassem Pedro. Foi quando finalmente, ao cair da noite, Lucas avistou uma pequena figura à distância. Ele correu na direção de José, gritando: Pai, pai, eu vi ele, eu vi o Pedro. José não sabia se estava aliviado ou ainda mais aterrorizado. A escuridão da noite estava tomando conta, mas ele correu atrás de Lucas, seguindo com uma urgência quase desesperada. E então, quando ele chegou perto de um grande carvalho, ele o viu. Pedro estava ali, deitado sobre o chão úmido, com as mãos tremendo. Quando viu José, ele tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas. Ele estava sujo, com a roupa rasgada, e seu rosto estava pálido, mas ele ainda estava ali, vivo. Pedro, meu filho, José gritou, correndo até ele e o abraçando com força. Você está bem? O que aconteceu? Onde você estava? Pedro olhou para ele e suas palavras saíram com dificuldade. Eu só queria ver as estrelas. Eu me perdi. Não achei o caminho de volta. José sentiu uma onda de alívio e culpa ao mesmo tempo. Ele apertou Pedro contra o peito e, por um momento, não se importou com a chuva que o molhava, com o cansaço ou com o medo. O que importava era que o menino estava ali, e ele não havia falhado. Quando o levaram de volta para casa, Maria o abraçou e, ainda em estado de choque, José observava, com os olhos marejados, a reconciliação silenciosa entre mãe e filho.
A felicidade de ter Pedro de volta os envolvia, mas dentro de José algo havia mudado. Ele sabia que isso não seria o fim, que a dor do passado e as cicatrizes do abandono ainda estariam ali, mas ele também sabia que tinha uma nova chance de fazer as coisas certas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, José ficou sentado na varanda, olhando para as estrelas. Ele se sentia mais leve, mas também mais consciente de que cada decisão futura teria que ser tomada com sabedoria. Ele estava decidido a fazer as pazes com seu passado, não por ele, mas por sua família. O amor de Maria e dos filhos era a única coisa que importava agora. Ele sabia que, por mais que o tempo tivesse sido cruel, ainda havia algo de precioso no presente, algo que ele não estava disposto a perder de novo. A vida na fazenda após o resgate de Pedro, que seguiu um ritmo um pouco mais tranquilo, mas o silêncio entre Maria e José ainda era pesado. As manhãs eram preenchidas com o som das galinhas ciscando, o vento suave entre as árvores e o trabalho árduo, mas havia uma tensão no ar que ninguém ousava falar. José sabia que o perdão de Maria era algo que não se conquistava facilmente. Ele não esperava que ela o perdoasse imediatamente, mas ele sentia que o tempo estava trabalhando contra ele. Quanto mais ele tentava, mais ela se afastava. O olhar de Maria estava distante e as palavras que ela trocava com ele eram curtas e necessárias. Ele entendia, mas a dor de não ser totalmente aceito de volta estava começando a pesar sobre ele. Cada sorriso de Pedro, cada palavra amável de Lucas, só fazia a falta da conexão com Maria mais visível. Foi numa manhã, após semanas tentando se aproximar, que José tomou uma decisão. Ele sabia que, para realmente reconquistar a confiança de Maria, não poderia apenas pedir perdão em palavras. Ele precisava de um gesto, algo que demonstrasse que ele estava pronto para dar o próximo passo, algo que mostrasse que ele estava comprometido de verdade. José acordou cedo, antes do nascer do sol. A chuva da noite passada havia deixado o solo da fazenda molhado e frio. Ele pegou a velha pá e foi até o terreno onde, tempos atrás, ele tinha planejado construir um galinheiro melhor, mas nunca terminou. Aquela construção que ele havia abandonado havia simbolizado tudo que ele deixou para trás: os sonhos interrompidos, as promessas não cumpridas, o amor negligenciado. Ele decidiu terminar aquele galinheiro. Não por causa das galinhas, não pela necessidade de mais ovos, mas porque aquele galinheiro representava a reconstrução de algo maior: a sua vida com Maria e os filhos. José trabalhou durante horas, sem descanso. O som da pá batendo no solo, o ritmo repetitivo de suas ações, o vento que balançava as árvores, tudo parecia distorcido enquanto ele se concentrava no trabalho. Cada estaca que ele fincava no chão, cada tábua que ele pregava, era como um tijolo na reconstrução de seu coração partido e sua relação com Maria. Ele sabia que construir o galinheiro não seria suficiente. A verdadeira construção tinha que acontecer dentro dele mesmo, em seus sentimentos e ações. Mas essa era a primeira coisa concreta que ele poderia fazer para mostrar que estava comprometido. Quando Maria apareceu ao final da tarde, ele já estava terminando os detalhes finais da construção. Ela o observava de longe, sem dizer uma palavra, mas seus olhos não podiam esconder a surpresa. Ela sabia o quanto ele tinha adiado esse projeto e sabia o que aquilo significava. José, disse ela finalmente, sua voz baixa e hesitante. O que está fazendo? Ele parou por um momento e se virou para ela, seus olhos cheios de uma sinceridade que Maria não via há muito tempo. Estou reconstruindo aquilo que destruí. Isso é só o começo. Eu sei que você não me perdoou ainda, Maria, mas isso é o que posso fazer por agora. Cada tábua que eu coloquei aqui é um pedaço do meu coração que estou tentando devolver a você, a nossa família. Maria o olhou por um longo momento, os sentimentos conflitantes refletidos em seu rosto. Ela queria acreditar nele, queria acreditar que ele estava sendo sincero, mas as feridas que ele havia deixado em seu coração eram profundas. Ela não sabia se conseguiria perdoá-lo completamente. No entanto, o gesto de José, o esforço e o sacrifício que ele havia demonstrado mexeram com ela. Eu não sei se posso perdoá-lo, José, disse Maria, a voz tremendo, mas vou tentar. Eu vou tentar dar uma chance, para nós, para nossos filhos. José sentiu um alívio imenso, mas também uma nova pressão sobre seus ombros. O caminho seria longo. Ele não poderia esperar que Maria esquecesse tudo o que aconteceu, mas agora havia uma abertura, uma brecha pela qual ele poderia tentar entrar. E ele faria de tudo para ser digno dessa chance. Naquela noite, enquanto todos jantavam juntos, José sentou-se ao lado de Maria.
Não houve grandes palavras de reconciliação, mas havia algo de novo no ar, algo que não estava ali antes. Era o começo de uma nova jornada. A construção do galinheiro não era apenas sobre madeira e pregos. Era sobre reconstruir a confiança, as memórias e, acima de tudo, o amor que parecia ter se perdido ao longo dos anos. José Zé sabia que teria que provar, dia após dia, que ele estava disposto a ser o homem que sua família precisava. Mas por aquela noite, ele sabia que com o primeiro passo dado já havia iniciado sua verdadeira jornada. José trabalhou dia e noite. Suas mãos ficaram calejadas, seus músculos doloridos, mas ele não parou. Nem mesmo quando a chuva recomeçou a cair pesada sobre sua cabeça, ele desacelerou. Lucas e Ana o observavam de longe, admirados, até Pedro, ainda se recuperando da pneumonia, insistia em ajudá-lo, passando pregos ou segurando as tábuas com as mãos pequenas, mas firmes. Maria, por sua vez, fingia não se importar. Mas por dentro, cada martelada de José era como um eco em seu coração. Ela via o esforço, o suor escorrendo pelo rosto dele às noites mal dormidas. Era impossível não se comover. Aquela imagem era diferente do homem que um dia partiu, cuspindo palavras de desprezo. Este era um homem transformado, um pai tentando curar feridas que ele mesmo havia causado. Dias se passaram e o galinheiro não só foi terminado, como se transformou numa verdadeira obra-prima rural. José, com a ajuda dos filhos, construiu um espaço digno, seguro, arejado, que poderia acolher o dobro das galinhas que tinham antes. Não satisfeito, ele vendeu algumas de suas ferramentas antigas para comprar novas aves e sementes para plantar uma pequena horta ao lado. Na inauguração do novo galinheiro, José preparou uma surpresa. Ele pediu a Lucas que escrevesse uma placa de madeira, que ele mesmo pendurou na entrada. Na placa estava escrito: Família, o lugar onde recomeçamos juntos. Maria não conseguiu conter as lágrimas. Naquele momento, algo dentro dela começou a se desfazer. O gelo acumulado por anos de dor e decepção começou finalmente a derreter. Mas o destino, como sempre, guardava mais uma reviravolta. Na mesma semana, um produtor de um famoso programa de televisão rural, que sempre procurava histórias de superação, ficou sabendo da incrível transformação da família. A notícia correu à vila e chegou até a cidade. Logo, uma equipe de reportagem apareceu na fazenda, querendo gravar um especial sobre a mãe corajosa e seus filhos, que reconstruíram a vida depois de serem abandonados. José, surpreso, hesitou, mas Maria, com um brilho novo nos olhos, ergueu o queixo e disse com firmeza: Deixe que vejam como, mesmo com um galinheiro vazio, conseguimos encher nossas vidas de esperança. O programa foi ao ar em rede nacional e, para surpresa de todos, explodiu de audiência. A história de Maria e seus filhos emocionou milhões de brasileiros. Mas alguém, em algum lugar, assistia à transmissão com os olhos marejados de arrependimento. Sim, era ele, Antônio, o homem que os havia abandonado. Na mesma semana, enquanto José terminava de instalar o novo sistema de irrigação que improvisara com a ajuda de Ana, uma caminhonete empoeirada parou em frente à fazenda. Dela desceu um homem apressado, de chapéu de palha e câmera ao pescoço. Era Rogério, um produtor de um programa de televisão que percorria o interior do Brasil em busca de histórias inspiradoras de superação. É aqui que mora a mulher que criou 3 filhos sozinha e transformou um galinheiro vazio num império de ovos? Perguntou ele, com um sorriso curioso. Maria, sem entender direito, limpou as mãos no avental e se aproximou cautelosa. Quem te contou isso? Perguntou, desconfiada. A sua fama correu longe, respondeu Rogério, empolgado. Seus ovos chegaram na mesa de um famoso chefe em São Paulo, que ficou tão impressionado que quis saber de onde vinham. Seguimos a trilha até aqui. Foi como se o mundo desabasse, mas desta vez de emoção. Em questão de horas, câmeras foram posicionadas, microfones instalados e a pequena fazenda virou cenário de gravação. Maria, antes tímida, falava com orgulho sobre a luta diária, sobre como seus filhos tinham sido sua maior força, e como até o pai, que um dia os abandonara, agora era parte dessa reconstrução. José assistia de canto, com os olhos marejados. Ele nunca se sentira tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão orgulhoso. O programa foi ao ar numa noite de domingo. No momento em que as imagens da fazenda encheram as telas de milhares de lares pelo país, um velho conhecido assistia, boquiaberto, numa pensão barata de cidade distante. Era ele, Arnaldo. O homem que um dia dissera que eles não valiam um ovo, agora via sua antiga família celebrada como exemplo nacional de superação. Suas mãos tremiam, os olhos arregalados, e antes mesmo do final do programa, ele já estava em prantos, sussurrando: O que foi que eu fiz?
Mas a história ainda não tinha terminado. Porque no dia seguinte, Arnaldo decidiu que precisava fazer algo que jamais pensou ser possível: voltar. Era Arnaldo. Sentado numa poltrona gasta, com a luz fraca do abajur tremeluzindo ao lado, ele viu na televisão a imagem de Maria sorrindo, cercada pelos três filhos fortes e orgulhosos. O peito dele apertou. A reportagem narrava com emoção cada detalhe da superação da família, desde o dia em que ele os deixara para trás com um galinheiro vazio e um desprezo cruel. Vocês não valem um ovo, ecoava sua própria frase na cabeça, como uma martelada dolorosa. Sentiu o rosto queimar de vergonha. O público aplaudia a história, os apresentadores elogiavam a coragem de Maria e as redes sociais explodiam de mensagens de admiração. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, Arnaldo pegou a velha mochila e partiu. Ele precisava ver com os próprios olhos o que tinha deixado escapar. A viagem foi longa. Cada quilômetro percorrido parecia pesar anos sobre suas costas. Quando finalmente avistou a entrada da fazenda, o coração disparou. As lembranças de sua covardia e das palavras duras o atormentavam, mas algo dentro dele gritava que ainda havia uma chance, ou pelo menos a esperança de perdão. Maria o viu primeiro, estava ao lado de José, supervisionando a construção de um novo galpão para a produção de ração orgânica. Por um segundo, congelou. Os olhos dela se encheram de um misto de surpresa e desprezo contido. José apertou a mandíbula, lutando contra a vontade de expulsá-lo dali na hora. Mas antes que qualquer um dissesse algo, Arnaldo caiu de joelhos na entrada da fazenda, as lágrimas misturadas à poeira do caminho. Maria, me perdoa. Sua voz era um sussurro entrecortado pela emoção. Eu fui um tolo. Vocês não só valem um ovo, vocês valem o mundo inteiro. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Maria respirou fundo, olhou para os filhos, depois para José. Era como se o passado inteiro estivesse suspenso naquele momento. Você não merece resposta agora, disse ela firme, mas sem ódio. Vai ter que provar que mudou. Arnaldo baixou a cabeça aceitando a sentença. E foi então que o destino, mais uma vez, decidiu mexer as peças do tabuleiro. De repente, um carro preto estacionou ao lado da caminhonete de Rogério, o produtor de TV. Dele desceu um empresário elegante, com um contrato na mão e uma proposta que ninguém esperava. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Os trabalhadores pararam o que faziam. Os filhos de Maria, já adultos e calejados pela vida, se aproximaram rapidamente, formando uma barreira natural entre a mãe e aquele homem que, anos antes, havia lhes virado as costas sem olhar para trás. Você tem coragem de aparecer aqui? José, o mais velho, disparou com a voz trêmula de raiva. Arnaldo, ainda de joelhos, manteve o olhar baixo, incapaz de sustentar os olhos do filho que já era um homem feito. Sentia o peso de cada erro cometido. Eu vi vocês na televisão, vi o que construíram, disse a voz embargada. Eu não mereço nada, mas precisava olhar nos olhos de vocês e pedir perdão. Maria respirou fundo, tentando conter a enxurrada de emoções. A mulher que ele deixara para trás não era mais a mesma. Não era a Maria frágil de anos atrás, desesperada por migalhas de atenção ou sustento. Ela era agora uma líder, uma mãe orgulhosa e uma empreendedora respeitada. Perdão? Ela repetiu com ironia na voz. Quando você foi embora, nem os ovos ficaram para nos alimentar. Nós choramos, Arnaldo. Choramos de fome, de vergonha, de abandono. Mas sabe o que fizemos depois? Ela ergueu o queixo, o olhar firme. A gente trabalhou. A gente acreditou. E enquanto você fugia da responsabilidade, nós transformamos miséria em oportunidade. As palavras dela ecoaram no pátio da fazenda como um trovão. Arnaldo tremeu. Eu não peço que esqueçam, ele sussurrou. Só peço uma chance de consertar, de ajudar. Nem que seja cuidando do galinheiro que eu deixei vazio. Maria lançou um olhar rápido para os filhos, que permaneciam firmes como muralhas ao seu lado. Ela então deu um passo à frente. A vida nos ensinou a não fechar as portas para sempre, disse com firmeza. Mas, se quiser ficar, terá que começar como todos os outros. Do zero. E que fique claro, Arnaldo, aqui ninguém recebe favores. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Aceito. Eu mereço começar do zero. E assim, como numa reviravolta surpreendente, o homem que havia desprezado a própria família se levantou da poeira para tentar reerguer não apenas o galinheiro, mas a própria dignidade. Mas a história ainda não havia terminado, porque o destino, sempre com um truque na manga, ainda reservava para todos eles uma última, inesperada virada. O pedido de Arnaldo pairou no ar como uma nuvem carregada. Todos ali sentiam o peso do momento.
Maria o encarava, o rosto inexpressivo por fora, mas por dentro uma tempestade de emoções a atravessava. Raiva, tristeza, mas também algo mais profundo. Compaixão. Não por Arnaldo, mas pela história que agora chegava ao seu desfecho. José e os irmãos deram um passo à frente, protegendo instintivamente a mãe. Mãe, não vale a pena, murmurou Ana, filha do meio, com os olhos marejados. Ele não esteve aqui quando a gente mais precisou. Maria levantou uma mão, pedindo silêncio. Eu sei, minha filha. Eu sei, disse ela com serenidade. Mas hoje, quem somos nós? Ela olhou ao redor, para os galpões cheios, o terreiro vibrante de vida, os caminhões sendo carregados com caixas de ovos frescos, para os rostos orgulhosos de seus filhos e para os empregados que dependiam do trabalho daquela família. Eles haviam se erguido não apesar de Arnaldo, mas por causa da ausência dele. Maria então se aproximou devagar do ex-marido, que continuava ajoelhado na poeira. Arnaldo, escute bem o que vou te dizer, começou ela, a voz firme como o aço que forjara sua alma. Você nos deixou para trás quando éramos vulneráveis. Voltou agora ao ver o brilho do nosso sucesso. Mas você não faz parte dessa vitória. Ela respirou fundo, deixando as palavras afundarem. Perdão, eu dou. Não por você, mas por mim, para me libertar do que passou. Mas compaixão não é convite para voltar. Nossa história segue, mas sem você. Lentamente ela estendeu a mão, não para ajudá-la a levantar, mas para selar com um aperto breve o fim de um capítulo. Arnaldo baixou a cabeça, compreendendo que a porta que ele havia fechado anos atrás não se abriria novamente. Sem dizer mais nada, ele se levantou sozinho e caminhou para longe, sua silhueta encolhendo no horizonte da fazenda que um dia fora sua e que agora florescia sem ele. Maria se virou para os filhos, um sorriso sereno iluminando seu rosto. Vamos, temos trabalho a fazer. O mundo não para, disse ela. E assim, com a força de quem venceu não apenas a adversidade, mas também os fantasmas do passado, a família seguiu adiante, unida e mais forte do que nunca. Fim.